Boa noite. Quanto vale a língua portuguesa? Tendo em conta a atual dimensão da comunidade de falantes de português, vale a pena perguntar: terá chegado a hora da reafirmação do português como língua de importância global? O Brasil está prestes a tornar-se na quinta maior economia do mundo, mas a posição privilegiada do Brasil está a levar o português para além do poder económico, a campos onde não marcava presença desde a expansão do século XV, o campo científico, por exemplo. O português também ganha força em África, à medida que os países da expressão oficial portuguesa conquistam influência estratégica no continente africano. É o caso de Angola, mas também Cabo Verde e Moçambique. Ora, se o português está hoje entre as principais línguas do mundo, como nunca esteve, é preciso perguntar como está a ser aproveitado este enorme potencial que mais nenhum outro país de pequena dimensão e reduzido poder económico possui. Sobre o debate desta noite, devo ainda informar os telespectadores que contava com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, confirmada através do seu gabinete. Entretanto, já esta tarde, cerca das 17h30, o Ministro informou o programa que não estaria presente, desconfirmando assim a participação. Boa noite, doutora Ana Paula Laborinho. Muito obrigada por ter vindo. Eu penso, olhando aqui para a revista Monóculo, que é do final do verão, uma revista de referência, que tem na primeira página Geração Lusofonia, porque é que os portugueses têm neste momento uma linguagem de poder? O que é que eles têm feito para conseguir isso? A pergunta que lhe faço é se já atingimos esse potencial ou estamos longe de rentabilizar ainda o potencial que a língua portuguesa tem no mundo. Muito boa noite. Eu julgo que este tema é um excelente tema num momento em que nós precisamos de acreditar naquilo que são as nossas potencialidades. E a língua é efetivamente um valor importantíssimo. É claro que é um valor por razões, é um valor intangível. Novamente na Casa do Artista, no Teatro Armando Cortês, novamente também com Isaías Gomes Teixeira. Como é que se pode fazer da língua um centro de negócios? De que forma é que se pode tirar rendimento da própria língua? Bom, nós como indústria criativa tiramos rendimento da própria língua, não é? Para além dos livros, daquilo que nos parece óbvio, não é? Vender livros. Nós temos duas áreas, temos educação e temos edição de interesse geral. Eu vou-lhe dar uma área que às vezes não parece tão óbvia, que para nós é uma questão fundamental. Na educação, nós temos este ano é a terceira maior empresa de e-learning do Brasil ao nível universitário. Nós fazemos no Brasil 18 mil pós-graduados ano, em termos universitários. E há muitas universidades portuguesas neste momento, há algumas instaladas no Brasil. Instaladas, penso que não, com protocolos com universidades brasileiras, penso que sim. Olha, a Universidade Lusófona, creio que tem universidades no Brasil. Tem uns polos no Brasil. Nós, neste momento, o que é que estamos a fazer? Temos uma procura brutal de certificados de universidades portuguesas. Eu vim lá esta semana, temos 600 potenciais mestrados de Direito que querem fazer o mestrado em Portugal. Não vindo para Portugal, porque isso já há vários, mas fazendo via e-learning e vim defender a tese a Portugal, não é? Isto é uma oportunidade única para as universidades portuguesas. E escolhem muito a Universidade de Coimbra, em Direito, não é? Por acaso não é a Universidade de Coimbra, são outras 3 universidades. Mas olha, em Coimbra há muitos brasileiros neste momento. E que vêm, mas o que eu estou a dizer é que o grande potencial não é os que vêm, porque isso são pessoas que têm que ter bolsas e a disponibilidade para se dedicarem 2 anos em exclusivo aos mestrados em Portugal. Estou a dizer que um grande número de estudantes, é difícil ter um mestrado no Brasil, é muito mais científico, demora muito mais tempo do que é em Portugal com o processo de Bolonha e portanto, se for organizado, e se as universidades portuguesas se dispuserem a isso, há um potencial grande para fazer isso via e-learning para o Brasil de forma organizada. Não por e-learning, mas o misto entre e-learning e algumas conferências presenciais. E isso é uma forma de tirar valor económico da língua. Porquê? Porque estamos a falar de um ensino é língua, em que nós estamos a tirar potencial desta comunidade que fala a mesma língua. Eu acho que na primeira parte falámos o que é que se pode fazer com o português fora da comunidade, não é? Mas o grande potencial que nós temos
porque somos o mais pequeno, o que é que nós podemos tirar do Brasil, de Angola, de Moçambique, e eles também podem tirar de nós, não é? E aqui há um mercado brutal para fazer. E como é que o Brasil, sobretudo, e também Angola, mas o Brasil, olham para nós? Eles estão a perceber que nós, é evidente, estamos a aproveitar a onda deles, não é? O que é que acha que eles pensam da nossa língua falante aqui em Portugal? Os brasileiros não nos têm grande conta, não é? Pois é por isso que eu lhe pergunto. Diga lá a verdade. Mas ao nível universitário tens em grande conta. Ou seja, nós temos instituições... O Brasil é um país recente. Mas não nos têm em grande conta porquê? Não, como povo, quer dizer, porque as levas de imigrantes portugueses no Brasil foram sempre um bocadinho massacradas com piadas, como nós temos as piadas dos alentejanos, a piada mas do isso Brasil, era uma geração anterior, pouco preparada, mas continua, embora hoje em dia a geração de portugueses no Brasil hoje é muito preparada, sobretudo mas sabe que essas coisas demoram tempo, a cultura demora tempo, não é? É estrutural, não se muda de repente a imagem sendo um povo. Eu acho que nos anos 90, com a ida da PT, da SONAI, enfim, houve uma série de grandes empresas que foram para o Brasil, eles ficaram espantados a ver como é que grandes empresas chegaram, mas agora estamos a ver, eu sempre que vou ao Brasil, a primeira pergunta que eu ouço é como é que aquilo está, safam-se ou não se safam? E portanto eles olham para nós como um caso complicado em termos económicos, não é? E portanto eu não acho que os brasileiros tenham-nos em grande conta, mas voltando às universidades, esse é um setor em que nos têm em boa conta. Porquê? Porque as nossas universidades são prestigiadas ao nível internacional, ou são mais prestigiadas que a maioria das universidades brasileiras. O programa Ciência Sem Fronteiras, lançado pela Presidente Dilma, são 100 mil bolsas de doutoramento no mundo. A segunda escolha dos brasileiros é Portugal. E, portanto, acho que o programa vai para 30 países, é uma coisa assim. O próprio governo brasileiro ficou espantado com o número de pessoas que querem fazer o doutoramento em Portugal, e é muito restrito, é só em centros de excelência ou muito bom, e em áreas científicas de base, tecnologias, ciências naturais, etc. E, de facto, os próprios brasileiros ficaram completamente espantados ao nível governamental, a CNPq, que é o centro de pesquisa deles, e a CAPES, que é a agência reguladora, como é que tantos brasileiros quiseram e candidataram-se, o programa começou há um ano, para vir fazer doutoramentos em Portugal. É só para reforçar... E sabe que esses 100 mil nós temos uma oportunidade única, porque o programa foi um fracasso, porque eles não encontram alunos que saibam falar o perfeito inglês, porque o que eles queriam era mandar para os Estados Unidos e outros para a Alemanha e tal, e não encontram o suficiente. Portanto, eu acho que as nossas universidades vão ter aqui uma oportunidade que é, não havendo a hipótese de os enviar para outros países, porque não dominam suficientemente o inglês para estudar para esses países, alguns deles virão para Portugal. Mas eu acho que é mais uma vez como o ensino do português presencial. Chega a X. No dia que as universidades portuguesas se alargarem e pensarem que compensa as universidades americanas que podem fazer isso via learning, vão chegar a muito mais pessoas. E isso neste momento, eu acho que é a salvação da Universidade Portuguesa. A Universidade Portuguesa está com um problema grave do número de alunos, esse problema não vai melhorar nos próximos tempos e nós estamos a perder doutores que deixam de ter espaço para dar aulas na universidade porque não há. E o e-learning também tem propinas, ou não? Também tem propinas, claro, não é? tem um propinas, custo. mas é uma oportunidade ótima para as universidades portuguesas, sobretudo porque o mercado brasileiro é brutal. Estamos a falar de, neste momento, 5 milhões de alunos no ensino superior brasileiro. Ora, 5 milhões de alunos comparado com os nossos 200 e muitos, não é? 300, é um número que faz uma grande diferença. Fátima, deixe-me dar-lhe só uma chega neste tema da sua pergunta, que é a indústria da língua, ou a indústria que está a tirar partido da língua, e complementando o que o Isaías disse bem, tem 5 ou 6 áreas que estão a explodir nas exportações portuguesas. Como sabe, 1/3 das nossas exportações são serviços já. 2/3 é produção e exportação de bens. Na área dos serviços, que 50% coloca nas viagens e turismo e nos transportes, mas o resto são indústrias e áreas de negócios muito alicerçadas na língua, porque tem a formação, tem a consultoria, tem os TICs, as tecnologias de comunicação, tem toda a área das tecnologias de educação e conhecimento, e depois tem 2 áreas uma é
que tem muito a ver com a língua, ou seja, em que o facto de termos a mesma língua nos permite interpretar o mercado e por essa via melhorar o nosso acesso. Um deles é toda a enorme amálgama de indústrias criativas, em que nós temos uma vantagem, mais uma vez cá volta a vantagem comparativa, mais do que a competitiva, porque temos um insight, temos um intelligence sobre esses mercados, e tem também toda a área muito próxima, e temos aqui um belíssimo industrial, que é a área do design. Ou seja, o facto do nosso design conseguir e transferir isso para a indústria, interpretar o mercado, descodificar as características do mercado, a percepção, o gosto das pessoas, ajuda muito. E isto vem do valor da língua. E só um último remate. De facto, há um espaço para aumentar as exportações portuguesas, que é equivalente ao turismo, que é toda esta realidade das universidades. Nós podemos, no caso dos serviços das universidades, exportar é atrair, tal como no turismo, e atrair mais estudantes estrangeiros para Portugal, em que a língua pode ser um valor determinante. Isso consegue-se trabalhando, por exemplo, as equivalências a nível das universidades. Isso é uma área toda a estudar. Aliás, só complementando, acho que a CPLP tem aqui um trabalho, uma agenda de diplomacia económica, o que quiser chamar, política, a fazer, que é elevar a língua portuguesa é uma língua oficial nas Nações Unidas. Já temos peso para isso no mundo, seria um alinhamento, seria um resultado já muito merecido desta grande comunidade de língua portuguesa, que vai muito para além dos países que falam português. Às vezes não nos podemos esquecer de todo o tema das diásporas económicas, que vão... Nós aqui temos falado muito da África, da América Latina, não podemos deixar, por exemplo, de falar do valor brutal, do ativo que é a nossa relação, por exemplo, com Macau. E isso é todo um valor que nós temos, que não podemos deixar morrer, devemos explorar crescentemente no bom sentido. Eu ia continuar a relevar a questão do fator económico, que é a minha componente, portanto, nesta matriz dispersa que está aqui, do valor da língua portuguesa, e ia citar exatamente o professor Luís Reto, no seu livro, quando ele diz que esta valorização da componente económica da língua, ela faz-se pelas economias em redes, que se desenvolvem e consolidam. Essas economias de redes, de tudo. E eu, numa perspectiva de cidadão, olho para a nossa língua e olho num sentido de haver emergir em todo lado, sem haver paternalismo de ninguém. E isso permite-nos ver que há um enriquecimento e um respeito ao mesmo tempo pela identidade da língua portuguesa, na sua universalidade, deste conjunto de países que a têm como primeira língua, ao ponto de, nas nossas relações, portanto, internacionais de negócios, a própria chanceler Angela Merkel chegou aqui ao nosso país e diz que precisava muito da cooperação dos empresários portugueses e dos gestores portugueses na maximização do sucesso dos investimentos alemães em África e na América Latina, não disse no Brasil. Foi extraordinário, porque nós estamos a ver muitos gestores portugueses com sucesso noutros países na América Latina, para além do Brasil. Isto é muito importante. Em que áreas? Áreas da gestão, dos serviços, na área das comunicações, na área das consultadorias, no turismo, diretores de hotéis. Exatamente, na área dos serviços, na área financeira, em que estão, de facto, a ter um sucesso enorme. De maneira que, recentemente, a semana passada, uma conferência sobre a Polónia, aqui em Lisboa, um membro do governo, não sei se o embaixador, deu relevo exatamente, decalcou exatamente a posição da Alemanha, através da chanceler, disse que a Polónia precisava de Portugal para, de facto, os seus projetos e os seus investimentos em África, portanto, terem sucesso, e que pontuavam muito as parcerias com Portugal. Portanto, estamos aqui a ver
Aqui associamos o know-how, a capacidade tecnológica de gestão também dos gestores portugueses, dos empresários, associados portanto, a outros povos que têm língua absolutamente desfasada da nossa e que nós somos um elemento de rede para os ajudar. José Manuel Fernandes, quando há pouco, vou voltar ao que o Isaías disse, que os brasileiros olham para nós com alguma desconfiança no sentido de não terem a certeza se vamos sair deste problema ou não. Também sente isso quando está fora, do lado do Brasil ou até de outros eventuais países da expressão portuguesa? Há essa desconfiança sobre a viabilidade do país? Do nosso país? Nós temos enfrentado, na fase inicial da crise em 2008, quando a situação portuguesa foi explosiva, 2008, 2009, inclusivamente um projeto nosso num determinado país, aqui na Europa, foi-nos negado um financiamento, não obstante termos a nossa empresa, a sucursal lá, uma empresa de matriz, de engenharia também com uma componente industrial. Um dos países mais desenvolvidos, já foi aqui citado, mas permitam-me não o referir, a banca se recusou a dar-nos um apoio, portanto, ao projeto que queríamos alavancar lá no próprio mercado, teve em conta exatamente o rating que Portugal tinha atingido, portanto, de avaliação pelas agências internacionais. E, passado 6 meses, 8 meses, vieram-nos pedir desculpa, mas encontramos isso em muitos sítios. No Brasil, encontramos cada vez mais respeito por Portugal. Encontramos-se em 1996, quando nos instalamos no Brasil, a conversa do taxista era do merceeiro e do padeiro, etc. Hoje é completamente diferente. Os noticiários, temos encontrado mais do que uma vez noticiários a falar que Portugal, quem pensa que Portugal está refletido na mercearia ou na padaria da esquina, está completamente enganado. Os portugueses chegam aqui agora com tecnologia, com as comunicações, estão investindo aqui, investindo acolá. Esta imagem que está a viragem no Brasil. O nosso grupo, neste momento, temos a segunda marca mais forte no Brasil e chegamos em 96. Outros têm a oportunidade de fazer, recuperar e levar tecnologia para lá. Portanto, vejo muita gente com muito sucesso no Brasil e a imagem de Portugal é uma imagem positiva. Claro que há tudo situações de olharem para nós, fala-se no contexto da Europa, mas até hoje a posição de Portugal está mais diluída no contexto, a parte negativa está mais diluída na incapacidade da Europa. O Brasil fez esse arredondamento. A incapacidade da Europa de encontrar soluções para ela própria. E, portanto, em que nós estamos lá dentro. O Luís Reto está a concordar consigo, vejo pelo seu olhar. Eu diria que concordo com os dois, mas... O diabo. Não, concordo em tempos diferentes. Sim. Nós temos relações com o Brasil, principalmente com a Fundação Getúlio Vargas, há mais de 12 anos, e, de facto, quando nós chegámos ao Brasil no início, eram as anedotas do Zezinho e do Manelinho. Claro. Para quem conhece bem o Brasil, as anedotas são sobre o Zezinho e o Manelinho português. E isto mudou muito. Mudou muito hoje, ao nível universitário. Já não é velhas de bigode assim, e lenço na cabeça. Ao nível da própria indústria, também não é assim. Todos os portugueses, mesmo as pequenas empresas que foram para o Nordeste e tiveram sucesso na hotelaria, mudaram muito a imagem. E vai haver aqui um fator muito decisivo para a mudança da imagem dos brasileiros, que é o crescente número de turistas dos brasileiros que nos visitam. E, portanto, quanto mais brasileiros visitarem Portugal, mais radicalmente vai mudar esta imagem. E isso está em alta. alta. Eles chegam cá, não, isto está em crescendo. Está em alta porque o Brasil tem cada vez uma classe média maior. E nós temos cada vez uma vida mais barato. Só para completar. E, portanto, todos os brasileiros que chegam e andam nas nossas autoestradas, e andam nos nossos comboios, e vão aos hotéis, e vão aos restaurantes, e vão aos espetáculos, e veem as cidades, mudam radicalmente a maneira de ver Portugal. Portanto, se há alguma coisa a fazer para a mudança de Portugal no Brasil, na imagem, é trazer os turistas brasileiros para Portugal. Se andarem de autoestrada, pelo menos eles pensam assim, bom, estão falidos, mas... Mas quem nos dera a nós ter esta autoestrada? Ora bem, muitas BRs por aqui. Deixa-me só, deixa-me só dar aqui um exemplo. Nós chegámos ao Brasil em 2009. E em 2010 começámos uma operação na área de educação, que vai do ensino primário ao 12º ano, ao K12. E Portugal tem um mercado altamente competitivo no mundo editorial da educação.
e tem plataformas e conteúdos digitais do melhor que há no mundo. As duas grandes empresas, a Porto Editora e nós, temos conteúdos digitais que, quando nós mostramos lá fora, são altamente valorizados. São muitos anos de investimento, muito antes da maior parte dos países europeus. E quando chegámos ao Brasil, nós contratámos para essa operação um homem que foi durante muitos anos o presidente da maior empresa da área de educação no Brasil, e contratámos para CEO. E quando eu cheguei lá, ou quando ele veio a Portugal, e eu expliquei o que era a plataforma e o que é que nós queríamos fazer no Brasil, isso é ele a contar a história. Ele veio a disquete, ou o DVD, e pensar, mas que raio é que os portugueses vão agora ensinar sobre tecnologias da informação? Estamos a falar de uma pessoa, presidente, durante anos da maior editora do Brasil. E quando chegou lá, começou a descobrir o que é que a gente fazia. Isto para lhe dizer que é evidente que há casos específicos, claro, mas na generalidade dos casos, a maioria dos brasileiros não os têm como um país de ponta. Olha, sabe como é que não é em área nenhuma, mas na maioria das áreas. Ainda, Maria de Lourdes, como dizem os africanos, ainda, mas vamos ter rapidamente. E depois o Sr. Nazim. Eu estou de acordo com o que aqui tem sido dito, que as empresas são agentes importantes na melhoria da imagem do país no exterior e também na promoção e do desenvolvimento do potencial da língua, mas as universidades são também agentes muito importantes numa política da língua e na promoção e na valorização da imagem do país no exterior, porque combinam, no fundo, vários aspectos deste problema. As instituições universitárias em Portugal são instituições de qualidade, bastante diferenciada, mas podemos dizer que no geral de qualidade média, na qual foi feito um investimento nos últimos anos muito significativo, tanto na formação avançada, formação de doutores, mestres, como no desenvolvimento das atividades científicas, e isso hoje é um património sem valor, mas é um património muitíssimo importante. As universidades não podem ser olhadas como fonte de despesa, têm que ser olhadas como fonte de receita. Mas para isso há um elemento muito importante que é necessário preservar, que é a sua autonomia. Para o desenvolvimento do ensino à distância, para a sua participação e o seu envolvimento nas mais variadas plataformas, é absolutamente necessário que possam ter autonomia para arranjar os recursos, para fazer os investimentos que necessitam de fazer. É uma crítica às últimas tomadas de posição. Se as universidades são tratadas como departamentos da administração pública, que o próximo orçamento prevê obrigadas a exigências de prestação de contas, antes ainda do desenvolvimento das suas atividades e não responsabilizadas pelas respostas que encontram e pelos resultados que obtêm, isso impedirá que elas possam, de facto, ser agentes ativos, e podem ser agentes ativos importantíssimos. Mas isso também é uma política da língua, também passa por aí. É uma política da língua, é uma política de desenvolvimento do ensino superior, e as universidades, com a estagnação do número de alunos que se espera, embora tenham ainda um serviço público importante a prestar no que respeita à qualificação dos adultos, vão ter que necessariamente que oferecer aquilo que têm, que é de muito boa qualidade, a países que ainda não têm, nem vão ter nos próximos anos. O Brasil, por maior que seja o seu desenvolvimento, não vai ter nos próximos anos o número de universidades, doutorados e de mestres suficiente para a formação de quadros que necessita de fazer, e Portugal pode ajudar, o mesmo com os países africanos do espaço da CPLP. E, portanto, eu diria que as universidades são um instrumento importantíssimo na promoção da língua, até na resolução dos problemas económicos do país, mas têm que ser olhadas como instrumentos e como aliados importantes. Não podem ser olhadas como repartições da administração pública, em que se lhes colocam exigências e condições de trabalho que matam, ainda antes, matam à nascença, digamos assim, as possibilidades de qualquer iniciativa e de qualquer envolvimento. A FLAD tem um programa, começou o ano passado, de apoio à internacionalização das universidades nos Estados Unidos. Pela primeira vez, todas as universidades, com o ICEP, com o turismo, foi a nossa primeira colaboração, com o Camões também, que levamos todas as universidades públicas à feira anual que se realiza nos Estados Unidos e que reúne universidades de todo o mundo. Este ano, as universidades estarão de novo, desta vez já com a participação também da Associação das Universidades do Espaço da CPLP, justamente reforçando esta ideia de que somos parte de uma região linguística
universitária também, mas linguística com recursos e com valências que, de facto, com uma mais-valia que nos podemos apresentar ao mundo, neste caso ao mundo nos Estados Unidos, justamente para poder ter retorno daquilo que foi o investimento público feito nos últimos anos. Mas o alerta que deixo é esse, é que para que as universidades possam ser parte, para que as universidades possam trazer o retorno que é possível trazer, tem que ser preservada a sua autonomia, tem que ser tratadas como instituições parceiras. Nazim Amado. Bom, eu gostava aqui de fazer aqui como é que nós, digamos, a Rede de Desenvolvimento vê a língua para um desenvolvimento sustentável de qualquer país, sem uma boa educação, uma educação de excelência, não tem bons recursos humanos, não tem projetos e não tem desenvolvimento. E eu, neste caso concreto, e nós estamos a falar do Brasil e estamos a falar, mas neste caso concreto, o que é que a Fundação fez? Nós há 10 anos, quando resolvemos ir para Moçambique, e como disse e repito, a nossa prioridade principal é a educação. Fomos ao norte de Moçambique e levamos uma comitiva para visitar, precisamente na zona rural, onde não se falava português. Fátima, não se falava português. Nós tivemos que levar alguns Falam-se línguas locais. Locais, exatamente. Nomeadamente, não se esqueça que em Angola, creio que chamam línguas até nacionais. Não só, aí talvez não sejam nacionais, porque houve muita comunidade que passou para a Tanzânia, passou para a fronteira, e depois da guerra voltaram para trás, portanto voltaram outra vez para os países. Regrediram, o português regrediu. O que é que nós fizemos? Tentamos estudar qual é a melhor maneira para que, de facto, aquelas comunidades no interior, estou a falar no interior mesmo, no interior do país, onde não há rigorosamente nada. E que nós achamos que a melhor maneira de chegar é começar de zero. Vamos pegar nas crianças. E criamos escolinhas. E apostamos num esquema de escolinhas e trouxemos as mulheres da aldeia e formamos para falar com as crianças em português. Houve um fenómeno muito interessante. Pelo facto de, depois da guerra, houve uma penetração da língua árabe no norte de Moçambique. Inclusive, não sei se sabe, que houve até mesquitas que foram construídas a 10 a 10 quilómetros. E as crianças, nomeadamente, iam para a escola, aprendiam árabe, mas não sabiam português. E quando entravam nas escolas primárias, era um insucesso total. O que é que nós fizemos? Fomos apanhar essas aldeias. Neste momento estamos a trabalhar com 5 distritos, 191 aldeias, e já beneficiamos 160 mil pessoas. Mas criamos já 74 escolinhas, são centros comunitários. E essas professoras, as mães, vão para o campo e levavam as crianças às escolas. Machamba. Para as machambas. E levavam crianças amarradas no colo. Elas sofriam, as crianças sofriam. Hoje, nessas aldeias, as mães vão para o campo, deixam as crianças connosco. E nós, estou a falar às 5, 6 da manhã, até às 7, tomamos conta delas. E ensinamos português, falado, não escrito, falado. O facto de elas começarem a falar português, acontece que neste momento, e eu posso dizer isso, que acabei de vir ao mês, visitei agora com o Ministro da Educação, numa dessas zonas, que eu estava impressionado, porque de facto os pais ainda agora vão à noite, precisamente desses centros comunitários, aprender português. E os filhos ensinar os pais. Portanto, essas crianças, futuramente, vão entrar nas escolas e vão ter sucesso escolar. Portanto, nós olhamos sempre nesse sentido. É nesse sentido que nós estamos agora a construir uma academia e que arrancou a construção. Por acaso, posso aqui anunciar que foi uma empresa portuguesa que já apareceu no seu site em como ela ganhou o concurso. É uma escola que é de pré-primária e pré-universitária, da qual nós vamos ter perto de 35% a 40% de alunos que vêm do norte, precisamente, e vamos dar residência. E vamos dar, digamos, as bolsas essas. Mas estou a falar de escolas de excelência, para criar precisamente, e tudo isso em português. De facto vai ter digamos, uma segunda fase. Não só o Brasil está a contribuir para o aumento dos falantes do português. E neste momento, em Moçambique. Exatamente, Fátima, nós estamos a esquecer que Moçambique, enfim, os dados falam em 18 milhões, mas eu pessoalmente acho que há muito mais gente. E precisamente no norte, hoje, neste momento, pela descoberta que houve da zona do norte do gás,
não imagina o que é que vai acontecer nos próximos 15, 20 anos. Eu penso que neste momento, precisamente, a língua portuguesa naquela zona vai ser de uma extrema importância. Porquê? Porque as empresas que forem lá vai necessitar de mão de obra. E a mão de obra, se não houver uma língua, se não perceberem, não vão poder trabalhar. Portanto, os negócios podem ser fortalecidos em África através da língua portuguesa. Exatamente. Mas neste momento, por exemplo, ficamos agora, aqui nesta minha última viagem, nós estamos a criar um Instituto Agrário, que é o Instituto Agrário de Ibiza, onde já temos 506 alunos a serem formados na área agrícola, que é totalmente subsidiada por nós. E a Fundação leva também portugueses daqui para Moçambique? Pois, neste momento já temos um acordo com a Universidade de Évora. Quantos funcionários tem a Fundação? Nós em Moçambique, estou a falar da rede, devemos ter perto de 1.500 funcionários. Quantos? 1.500, estou a rede toda, não é só porque a Fátima, quando fala na Fundação, a Fundação é especificamente uma área social. Nós temos outras áreas também, não queria entrar aqui. Pronto, nós temos microfinanças, temos a área de indústria, temos a área de turismo, enfim, temos várias áreas. Mas esse projeto que estou a falar é da Fundação, que está ligada à educação e está ligada à saúde. Mas a Fundação, neste momento, e posso dizer já, desde funcionários que nós temos de Portugal e Moçambique, é tudo nacionais. Não temos membros da comunidade a trabalhar. Não, nacionais, está a falar de Moçambique. Em Moçambique temos muito Sim, mas bom, portugueses têm recrutado aqui portugueses também. Neste também. momento, recentemente, temos, e vamos levar agora engenheiros agrónomos, precisamente estamos a fazer um acordo e estamos na fase final com a Universidade de Évora, precisamente na área da agrícola, para levarmos os vão levar engenheiros agrónomos para Moçambique. Exatamente. Ana Paula. Tem-se aqui falado bastante da questão da língua e desenvolvimento e tem-se sublinhado de facto esta importância da língua ligada à formação. E se há algum sucesso que Portugal tem tido na sua cooperação, tem passado muito pelos programas de educação e quando nós juntamos a língua, juntamos-nos porque ela é a língua da escolarização. Mas também queria sublinhar, foi aqui referidas as redes, a importância das redes. E há outras redes que nós temos também que se calhar valorizar. E uma delas é que nós falamos dos países da CPLP, mas há um outro país da CPLP que é o país das diásporas. Não é só a diáspora portuguesa. Cabo Verde. Muitos destes países, o próprio Brasil tem diáspora, Cabo Verde tem diáspora e de facto essa diáspora espalhada pelo mundo é uma mais-valia que nós temos que aproveitar, que temos que valorizar e que muitas vezes ela própria se dispõe a ser valorizada e aproveitada em prol deste valor económico também. Muitas destas pessoas são pessoas colocadas em lugares em que têm muito sucesso e, portanto, podem alavancar também aquilo que, em termos económicos... Estou-me a lembrar do grande sociólogo guineense, Carlos Lopes. Sim, por exemplo, que é nas Nações Unidas. Secretário-Geral essa é outra e é o das responsável questões. Das Nações Unidas para a África. Essa é outra das questões. Mesmo em Addis Abeba, Carlos Lopes. São as figuras internacionais que nós temos, colocadas em postos internacionais, que são também uma forma de valorizar a língua. Mas voltava um bocadinho à questão da falta de política de língua, não para entrarmos aqui em polémica, mas para dizer que ela existe, e até existe ao nível da CPLP. Em 2010, aliás, o Luís Reto esteve lá, foi organizado um grande encontro de que resultou o Plano de Ação de Brasília, e que hoje se chama o Plano de Ação de Brasília, e que tinha a ver com uma grande conferência sobre a situação do português no sistema mundial, em que estiveram todos os países, do qual resultou uma declaração que é uma espécie de política de língua da CPLP e que nós procuramos implementar todos os países, trabalhando em conjunto, quer do ponto de vista do ensino dentro dos países, do ensino do português como língua estrangeira, do ensino às diásporas, quer também de outro aspecto que aqui já foi referido, que é o da importância do português nas organizações internacionais. O português é a língua oficial em muitas organizações internacionais e é a língua
língua muito ativa, nomeadamente em organizações em África. Claro que estamos a trabalhar e tem que todos os países em conjunto o fazer para que ela possa ser língua de trabalho nas Nações Unidas. Mas em muitos casos, por exemplo, a OIT, quando há uma reunião internacional, Portugal e o Brasil tentam unir-se para que haja uma presença da língua portuguesa. Por isso, há de facto já muitos sinais e nós, no próximo ano, vamos fazer, na sequência do Plano de Ação de Brasília, uma segunda grande conferência, desta vez em Portugal, para avaliar o que é que já foi executado desse plano de ação. Mas também gostava de sublinhar que, ao nível da educação, a educação universitária é muito importante, mas cada vez temos mais sinais da introdução até do português nos ensinos secundários e até em ensinos básicos. Países que estão a introduzir o português como língua de opção curricular no ensino secundário. Estou a falar da Namíbia, que acaba de adotar o português. E estamos muito próximos... No currículo escolar? Nos currículos escolares. Aí é muito patente o facto de Angola estar a desenvolver-se como uma potência regional fortíssima em África. Mas isso foi um trabalho de sapa que foi feito ao longo dos anos pelos leitores, pelos professores de português, naturalmente pelas empresas também. E por Angola, do próprio país. Angola tem uma pressão muito grande. Angola, é preciso escamotear isso, Angola? Naturalmente, Angola é importantíssima. Estamos muito próximos do mesmo acontecer também no Zimbábue. Claro que tudo isto começa por um forte investimento no ensino superior. Claro. Mas não esquecer, para até mostrar como estes países continuam a valorizar, estes países CPLP também continuam a valorizar a relação com Portugal, as nossas escolas portuguesas que estão a crescer. Não há país, nós temos escolas e que são muito boas em todos esses países, não é? Em que são esgotadas, a oferta está esgotada. Quer Macau, exatamente, Macau. E que são consideradas escolas internacionais de referência nesses países. De referência nesses países. Agora, Ana Paula, este livro, que é lançado, creio que quarta-feira, aqui em Lisboa, apresentado pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, e que é no Instituto de Camões, e que é de facto um trabalho rigoroso de investigadores do ISCTE. Aonde é que vai levar, e pergunto aos dois, Pedro Reis, da AICEP, Ana Paula, do Instituto de Camões, que conclusões vão tirar daqui estas instituições? Qual é o caminho que este livro vai fazer nos vossos planos de trabalho, aos dois? Eu posso já responder. Esse livro, naturalmente, que já está integrado há muito tempo nos nossos planos de trabalho. Foi também uma proposta que nós tínhamos apresentado de trabalho, mas eu acho que o grande sentido do livro é ter uma consciência nacional da importância da língua. Nós, como instituição ligada a estas áreas, já temos uma profunda noção do valor e dos vários aspectos de que esta língua se reveste e do seu crescimento. Estamos num momento em que o português está na moda. Está na moda porque, se formos analisar as outras línguas, elas também entraram na moda quando as suas economias entraram na moda. Portanto, é isso que se passou com o inglês. O inglês é um fenómeno relativamente recente de moda. Porque tem mas aí quem entrou na moda foi a economia brasileira e angolana, nós? Mas repara, bolha, nós temos que entrar na moda. Nós somos mediadores, claro. E como mediadores temos que assumir essa função, temos também que, cada vez mais, estamos noutros países e a verdade é que, assumindo a nossa dimensão, não nos subestimando, mas pelo contrário, sabendo que isto é um valor, aliás, uma questão, começam a escassear professores de português. E eu acho que é importante termos esta noção de que ainda a formação em estudos portugueses é uma formação que se calhar não tem tanta saída em Portugal, mas tem uma grande saída no exterior e, portanto, essa é uma aposta que é necessário fazer. Pedro Reis, mesma pergunta? Eu diria que o livro é um ponto de encontro de duas prioridades da AICEP. A primeira é a prioridade de rebalancear a nossa agenda e as nossas estruturas e os nossos escritórios muito para as geografias para onde estão a ir as empresas portuguesas. E este livro é mais um atestado, é mais uma confirmação
de que as geografias de crescimento estão muito para além da Europa e estão na linha, no caminho da língua. E nesse sentido, não tenho dúvidas nenhumas que a AICEP, como não definindo as prioridades dos mercados externos, não acredito nessa agenda, acredito que a AICEP deve funcionar como facilitadora e como disponibilizadora de informação sobre esses depois mercados. Eles é que sabem, E as empresas é que comandam as suas estratégias. Claro. O segundo aspecto, que também já tinha referido, é esse livro também, e este estudo, traz de uma maneira séria e rigorosa e aprofundada o valor do tal da economia de serviços. Ora, quando junta as duas realidades, serviços e língua e novas geografias, tem muito o quadro que aí é dissecado. Eu lembro-me aqui há uns meses que, sob os auspícios da Embaixada Americana, foi feito um fórum sobre Access África, em que a AICEP também participou, que foi em Lisboa. Ou seja, as empresas americanas que querem perceber como podem trabalhar melhor neste continente, a base desse trabalho foi feito em Portugal. Isto diz tudo, ou seja, muitas destas empresas estrangeiras que estão a tentar entrar nesses mercados usam como subempreiteiros, como parceiros, como distribuidores, como sócios, empresas portuguesas. Portanto, esse é o grande valor neste momento de Portugal. José Manuel Fernandes? Eu só queria referir, uma vez que falamos na CPLP, muitas vezes se me tem colocado a questão dos pontos em que na África Ocidental, Portugal, estabeleceu na época quinhentista diversos pontos de feitorias em que criou fortalezas para proteger, portanto, o seu área do trading, da troca de produtos, etc., em que o português foi ensinado e deixou ali disseminado a nossa língua. Se isto não está numa posição de oportunidade para a CPLP alargar o âmbito, porque quanto mais países estiverem na CPLP, sem abstrair-nos de conceitos de presunção ou pressupostos sobre líderes africanos ou isto ou aquilo, mas que no sentido... para onde ele está a entrar? Absolutamente. O que eu quero dizer é que podemos ter parcerias aí também. A Guiné-Conakry bem tentou já, não foi a Conakry? Mas eu ia chegar exatamente à Guiné-Conakry, porque a Guiné-Conakry tem uma razão para o fazer, porque uma das feitorias em que Portugal investiu, portanto, os nossos navegadores, foi exatamente nas costas ali daquela zona, e eles sentiram que o português tem valor para eles no futuro. E se houver acordos de eles ensinar o português, e até com auxílio de coordenação, etc., porque não eles serem membros de um estatuto até especial? E outros países estão por ali abaixo, ao longo da costa da África. Isto permite exatamente aquele ponto que nós focamos ao princípio. O maior número de países sai em benefício de todos aqueles que são os utilizadores. Enriquece. Absolutamente. Luís Reto, o que é que vocês esperam, os investigadores, depois de ter feito este trabalho? Vamos para onde? De onde é que devemos ir com este... Agora sabendo o que está aqui. Queria fazer primeiro aqui uma homenagem ao Instituto Camões, porque este livro nasce de um pedido da anterior diretora, a Simoneta Luz Afonso, que está agora na Câmara, que numa conversa informal chegámos a no fundo, à necessidade de fazer um trabalho desse tipo. Portanto, quem está, de facto, na origem do livro é o Instituto Camões, em termos de pedido. Agora, isso é um primeiro passo. Quando a gente olha, por exemplo, para o estudo espanhol, a Telefónica, a Fundação Telefónica já subsidiou, se não estou em erro, 7 a 8 estudos sobre o potencial do espanhol. Portanto, para nós esse livro é de facto o pontapé de saída. E é muito positivo que estes vários institutos, agora com a Ana Paula à frente, peguem na bagagem e sigam em frente, não é? O que a Maria Lourdes há pouco disse, a Maria Lourdes entende que tem havido um seguimento no que diz respeito à política da língua. Portanto, isso é importante. Sim, de uma vez por todas, o país pegue nas bagagens dos vários governos e as leve para a frente, não deixe ficar alguns para trás. Eu diria que um contributo que este livro dá, de facto, para
o reforço, a atualização das políticas da língua no estrangeiro e dá de facto um contributo, eu diria na minha visão, agora já estou a falar a minha visão muito pessoal, mas que me permitiu também orientar algumas das atividades da FLAD, eu diria que são 3 coisas. Em primeiro lugar, a necessidade de fazer escolhas. Sendo um país pequeno e com recursos limitados, é preciso fazer escolhas em que regiões do mundo vamos apostar para o reforço da qualidade do ensino de português e a expansão do número de falantes e do número de aprendentes de português. Depois diria que a segunda coisa que daqui decorre é a absoluta urgência de apoiar os países do espaço da CPLP cuja língua materna não é o português e que fazem um esforço imenso. Em Cabo Verde, por exemplo, o português já só é introduzido no 3º ano de escolaridade do ensino básico. Poucas pessoas sabem isto. Isto representa um risco enorme, um retrocesso para o número de falantes de português. De facto, se estes países não conseguirem apropriar-se da língua, se não conseguirem fazer um ensino geral, básico e depois secundário em português, nós vamos perder. Lá temos que pôr a Fundação HK também em número de falantes. E depois diria que o terceiro elemento é uma estratégia que o Camões já incorporou e o AICEP também. Na própria FLAD tomámos consciência disso na nossa relação com os Estados Unidos, é que a língua tem que aparecer não como o português de Portugal, mas como uma língua de uma região linguística muito vasta que está em todos os continentes, porque o seu potencial, o seu grande potencial decorre do facto de ser uma língua de um espaço linguístico muito, muito largo. E daí os acordos ortográficos que não falámos esta noite. Sim, são 250 milhões de falantes, mas em Portugal são apenas 10 milhões, mesmo considerando a diáspora, dizer, no último censo dos Estados Unidos, há 1.400.000 luso-descendentes que se declaram no censo como sendo luso-descendentes ou portugueses. E, portanto, a dimensão da diáspora tem muita importância, mas nunca nos colocará no patamar do Brasil ou no patamar de Angola ou de Moçambique. Somos, de facto, um país pequeno, não é o nosso número de falantes que determina o valor da língua. O valor da língua é determinado pelos falantes dos outros países e está muito associado à possibilidade de acesso de negócios, de ciência, etc. nesses países. Por falar em diáspora de portugueses na América, a Fundação prepara-se também para lançar, creio que este mês, o livro de Margarida Marante, justamente também sobre essa diáspora. É um conjunto de entrevistas a portugueses que se destacaram na América, portugueses de diferentes gerações e na América por diferentes motivos. Vão desde os cientistas, o António Damasio, o Ricardo Reis, mas muitos outros, a Irene Fonseca, muitos outros portugueses que estão hoje na América foram pelo seu pé fazer ciência na América, fazer negócios, participar em organizações internacionais como Pedro Conceição, até outros que foram por outras razões, alguns não foram pelo seu pé, foram pelo pé das suas famílias, mas que em qualquer caso podem hoje dar do país uma imagem muito, muito diferente da que têm na memória dos primeiros portugueses a ir para o Brasil e, sobretudo, eu reforço aqui de novo, são as universidades que permitem também dar uma imagem diferente do país. É o facto de termos universitários nessa diáspora. Estou mesmo a terminar, Isaías. Eu gostava de dizer que o potencial económico da língua, e visto de um ponto de vista português, há um potencial de nós podermos fazer negócios no espaço da língua portuguesa, mas não nos podemos esquecer que também há uma oportunidade dos outros países. Sim. Claro. E o que há hoje em dia é uma brutal concorrência do Brasil com Portugal em África. E, portanto, aquilo que nos abre a porta a nós, abre a porta aos outros. E eu acho que uma das coisas que se joga com as empresas portuguesas nos próximos tempos em África é quem é que é mais dinâmico. Somos nós, são os brasileiros. E eu acho que este potencial económico a gente deve pensar dos dois lados. O que ele é potencial para nós e o que ele é potencial para os outros em competição connosco. Era só... Mas saímos todos a ganhar. Eles estão na moda, mas nós vamos precisar de não morrer, de sobreviver. E quando se precisa de sobreviver, tem que ser à luta. Há uma nova geografia onde a AICEP tem estado atenta e o governo português ultimamente, que é a América do Sul, que fala espanhol. Muito bem. Aí joga-se ao contrário. Vai ser a influência decisiva do Brasil a ensinar português que nos vai facilitar o caminho. Absolutamente. E, portanto, volta outra vez à rede. Quanto maior for a rede, maior as oportunidades para todos.
E quando chegamos a Maputo, e quando chegamos a Maputo, vemos o Centro de Cultura Brasileiro, ele trabalha em nosso benefício e sentimos-nos como em casa quando lá vamos. Nazim? Só gostava de dar aqui uma chega que a doutora Maria acabou de dizer sobre Cabo Verde. Nós fomos confrontados numa situação exatamente parecida no Quénia. Nós temos universidades, temos escolas de excelência. E televisões até, não é? Temos várias atividades, assim, a rede está muito bem implementada, já temos 70 anos de presença nesse país. Mas acontece que a língua nacional é Swahili. Acontece que nas nossas escolas, desde pré-primária, primária, secundária e as universidades, nós tivemos que pôr um Swahili formalmente para podermos atrair os estudantes e damos, de facto, assim, o inglês, porque o Quénia foi uma colónia inglesa. E eu acho que esse ponto é de uma extrema importância, que nós portugueses temos que ter um certo cuidado nos países onde a língua ainda é, digamos, portuguesa. Pedro Reis. E Moçambique é uma delas. Estamos preparados para a competição com os brasileiros nos negócios? Eu não tenho dúvidas nenhumas que isto não é uma questão de escala, é uma questão de competência. E há muitos países no mundo a provar isso. E o facto de... Mas eles também têm competência, é o que existe. Indiscutivelmente, claro. mas não é um limite à partida. Ou seja, nós voltamos a reencontrar com a nossa história no que nós somos fortes. E isso é na competência, na universalidade, na capacidade de internacionalização, na capacidade de perceber os outros e de chegar aos outros. Isso é a nossa grande força e que é uma verdade imutável e que temos que começar por acreditar em nós próprios. E remato só com este aspecto que foi aqui falado. Eu tenho andado muito pelo mundo fora e hoje a imagem de Portugal é muito melhor no exterior do que cá dentro. E está na nossa mão nivelar isso por cima. E há uma coisa que todos temos a certeza, é que por muitas dificuldades que o país esteja a passar, os portugueses sempre se orgulharam da sua língua, sempre tiveram orgulho na sua língua e também na sua cultura. Por isso há esperança e vamos certamente ultrapassar. Bom, desejo-vos a todos uma boa noite, agradeço aos meus convidados desta noite e de hoje a 8 dias haverá um outro debate. Boa noite.